Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Aprendendo a Florescer. E hoje nós temos um convidado muito especial, o mestrando em análise do comportamento, o nosso psicólogo Wagner Vilas Boas, com uma temática bem interessante a respeito de flexibilidade psicológica e autocompaixão. Primeiramente, irmã, muito obrigado. Pessoal aí, obrigado por estar nos acompanhando. Então, como a irmã disse, eu sou o Wagner, sou psicólogo, especialista em análise do comportamento e mestrando também na mesma área. Eu atuo na área do ABA aplicado ao autismo, principalmente em intervenção precoce, desde 2017. Comecei ainda quando estava na faculdade. E de 2 anos para cá, junto com a ida do mestrado, eu conheci o trabalho também da análise do comportamento aplicado a adolescentes, jovens e adulto, que é uma população que acaba ficando um pouco sem atendimento, porque é o que a gente fala, né? As crianças da intervenção precoce, elas vão crescendo, aí até bons profissionais se formam na intervenção precoce, mas depois não atendem, depois que essas pessoas ficam adolescente, jovem e adulto, e também as suas famílias muitas das vezes ficam desassistidas. Dependendo se é uma pessoa que começou numa intervenção precoce, desde ali de um ano e meio, 2 anos, quando ele chega ali por volta de 12 anos, ele já está com muito repertório desenvolvido, muitas habilidades desenvolvidas, mas fica principalmente questões de habilidades sociais, que a gente vai conversar um pouco mais pra frente. Então, comecei a me especializar mais nessa área, juntamente com o cuidado das famílias, e para isso eu encontrei a abordagem da ACT, né, que é a terapia da aceitação e do compromisso, que trabalha um pouco desses temas que a gente vai conversar hoje aqui. Principalmente a flexibilidade psicológica, né? Isso. Bacana. Nós sabemos, Wagner, que existem vários tipos de abordagem, nichos de trabalho dentro da nossa área, da nossa ciência psicológica. E eu costumo falar com as pessoas, as quais eu converso a respeito disso, que geralmente a área nos atravessa, nos chama. Para você foi assim também, esse público? Por que escolher justo esse público específico? Teve alguma coisa que chamou a atenção na sua prática? E aí confirma isso que eu geralmente falo para as pessoas, que a área nos chama? Uhum. Bom, para mim assim foi muito interessante, porque eu comecei nessa área ainda na graduação e foi assim muito por acaso que eu tive contato com essa população. Na graduação eu estava numa abordagem que era totalmente ao contrário da análise do comportamento, que é a abordagem da psicanálise. Era essa área que eu estava estudando, até fiz TCC na área e eu tive a oportunidade de fazer um estágio com essa população. E logo no meu primeiro estágio, eu lembro que eu cheguei numa casa onde morava uma criança com a avó e o pai, e tinham muita dificuldade com essa criança, então ela tinha muita crise, muitos problemas de comportamento. E ali, estudando análise de comportamento, como fazer manejo de comportamento, ali a supervisora falou: ó, vamos fazer assim uma intervenção dessa forma. E estreiei e fui fazer a intervenção. E foi algo assim, né? Um olhar leigo de primeiro momento, assim, algo mágico, de ver aquilo assim, aquela criança, o repertório, quanto ela mudou em tão pouco tempo, e depois receber um feedback da família, o quanto aquilo contribuiu para o bem-estar, para a qualidade de vida, locais que aquela família já não frequentava mais, eles já não saíam de casa por causa dos problemas de comportamento, e ali eu percebi o que os professores falavam muito na faculdade dessa questão, enquanto o psicólogo está para ajudar as pessoas a terem uma maior qualidade de vida. O quanto isso é significativo. Poder, né, contribuir, ajudar as pessoas. E na análise do comportamento eu vi essa, principalmente aplicada à população das pessoas com transtorno do espectro do autismo, essa oportunidade. E foi algo que não se limitava só àquela população, mas também a sua família, comunidade, locais onde eles estão inseridos. Então, isso para mim assim, foi muito significativo. Eu acho que ali foi o momento que eu me apaixonei e vi, nossa, que legal, acho que tem muito para contribuir para a sociedade através dessa abordagem. E que legal. E eu vejo que hoje, né, eu acompanho você nas redes sociais, você também supervisiona outros colegas de profissão. Como que é para você supervisionar as pessoas que cuidam de outras pessoas? Isso é muito bacana. Eu vejo que isso também é uma construção dentro da nossa área, né? E são momentos diferentes. Uma coisa é quando você está ali na prática, você e o seu cliente apenas, no caso,
a estruturação do serviço em análise comportamental aplicada ao TEA, ela é um pouco diferente da estruturação do serviço de psicoterapia. Por exemplo, em psicoterapia é você e o seu cliente, você faz supervisões, mas é você que é o responsável, né, pelo aquele atendimento. Nesse caso do ato aplicado ao autismo, então, lá quando eu comecei, que eu era estagiário, eu era apenas, a gente fala assim, o aplicador. Eu tinha um supervisor, que ele já era formado psicólogo, tinha especialização, e ele planejava toda a intervenção, e eu apenas aplicava. E aí, como eu gostei da área, comecei a estudar, comecei a fazer curso fora, entrei na especialização, fiz aluno especial do mestrado, né? Foi quando a gente até fez juntos um tempo, e fui fazer o mestrado e comecei a supervisão. E aí foi também uma mudada de chave, né? Você se colocar agora nesse lugar aonde você planeja algo e aí o trabalho é mais complexo. Porém, assim, hoje eu gosto muito mais de atuar na área de supervisão até do que na aplicação mesmo em si, porque assim, você tem que planejar, então, e eu vejo assim, quem você pode atingir através da supervisão é algo muito mais abrangente. Então, você tem que, ao pensar na intervenção, você já pensa como que é que vai afetar a família, como que você vai levar aquilo para a sociedade depois, para aquela pessoa, né, que está recebendo a intervenção, chegar na sociedade, e você forma o próximo profissional. Eu acho que isso é muito bacana da supervisão, e é algo que eu gosto muito, ter esse perfil de formar liderança, de trabalhar com pessoas. Então, para mim é muito bom também ver ali o meu terapeuta se desenvolvendo habilidades, trazendo para mim coisas assim sobre o caso que eu falo, nossa, que legal. Quando ele começou, ele não conseguia ter essa compreensão do caso, e hoje estou vendo já que ele está caminhando, já está muitas das vezes até sozinho, muitas coisas ele já consegue desenvolver e eu estou apenas ali na retaguarda. Então, para mim, nossa, é muito bom, muito especial estar na supervisão. Que legal. E é bem satisfatório nós estarmos assim contribuindo, porque na verdade, Wagner, o que eu percebo? A nossa ciência faz isso, faz com que a gente venha contribuir, servir ao próximo, né? Capacitar pessoas para ajudar outras pessoas. E já que a gente está falando dessa parte de capacitar pessoas para ajudar outras pessoas, o que você falaria para as pessoas que estão nos assistindo neste momento em relação ao diagnóstico, inclusive o diagnóstico precoce? Porque, por exemplo, a gente percebe hoje na clínica uma dificuldade de diagnóstico, uma dificuldade da família de acesso a esse diagnóstico e muitas vezes se perde muito tempo até achar esse diagnóstico e começar a intervenção. Então, é o que eu percebo, apesar que não é a área que eu atuo diretamente, né? Mas indiretamente eu percebo isso porque eu atendo familiares, né? Então, a gente entende que isso é uma recorrência. O que você falaria a respeito de diagnóstico? O que buscar? Como buscar essa informação? Eu vejo assim, acho que a sua percepção do ambiente é bem isso mesmo que acontece, né? Primeiro, assim, vamos falar do mundo ideal, né, que é o diagnóstico precoce. Esses dias eu ainda estava assistindo, tem muitas pessoas que eu sigo, que a gente acaba entrando nossa conversa, tudo onde a gente vai falando sobre isso. Tem uma mãe que eu sigo, e que esse dia ela fez uma postagem do filho dela, que hoje tem aproximadamente 7 anos, numa festa, ele estava dançando, pulando, feliz, imitando os coleguinhas, brincando com coleguinhas, e a legenda dela estava bem assim, diagnóstico precoce salva vidas. E eu achei aquele muito significativo. E o filho dela foi diagnosticado ainda muito criança, estava ali por volta de um ano e 9 meses, 2 anos, e ela recebeu, né, ela foi atrás, ela percebeu os sinais, como ela também já é da área, então acredito que isso ajudou muito ela, então ela já procurou e começou a intervenção precoce, né, e aqui hoje ela falou assim, nossa, que bom que eu comecei, porque isso salvou, né, hoje ela olha para o filho dela com 7 anos no desenvolvimento, né, da mesma dos pares que a gente fala, né, que são os colegas, os iguais, aqueles que estão na mesma idade. Porém, como você falou, né, exige dos pais esse olhar, esse cuidado. Uma coisa que eu sempre digo assim para os pais até, que às vezes falam assim, mas eu às vezes não tenho acesso, ou são termos muito técnicos, que difíceis de compreender, mas acho que uma coisa muito simples assim, que eu sempre falo a ser feito, né, senta com seu filho, brinca com o seu filho, leva o seu filho, você já saiu da creche, saiu da escolinha, passa, né? Sou pai há
menos de 2 anos, então eu tendo essa experiência de sair da escolinha, passar na frente de um parquinho e parar na frente do parquinho, né? Até descobrir que as crianças vão ao parquinho, tem muita criança no parquinho. E é legal lá de ter essa oportunidade de ver a minha filha interagindo com as outras crianças, primeiro, para ver como ela interage e como os outros interagem. Será que aquilo que ela faz está de acordo com o que os outros também estão fazendo? Porque aí entrando um pouco mais na parte de diagnóstico, talvez alguns termos técnicos, né? Para ser caracterizado transtorno do espectro do autismo, tem algumas características que a criança ela deve apresentar. Então, uma delas é dificuldade na comunicação e na interação social e também padrões repetitivos de comportamento, sendo que esses sinais eles têm que estar presentes desde do início ali da infância, dos primeiros anos de vida. Então, olha a importância de se olhar lá nos primeiros anos, tanto os pais terem esse olhar, a escola ajuda muito nesse sentido também, né, de sempre estar dando esse feedback para os pais, de como as crianças estão. Então eu diria isso, né, você percebeu algo, seja o mínimo que for, procura uma ajuda, ou pergunta para o seu pediatra quando você for atender, olha, doutor, eu percebi isso, eu percebi aquilo, o que o senhor acha, né? E até dentro disso, eu tomei a liberdade, eu trouxe essa caderneta aqui. Essa caderneta ela é dada geralmente quando a criança ela nasce. Todo hospital, principalmente hospital público, é direito da criança receber essa caderneta. Então, o pai traz aqui, coloca os dados dela e como que ela deveria ser usada. Toda consulta que o pai vai, o pediatra vai preencher aqui. E eu acho muito interessante que aqui no final, ele traz uma lista de comportamentos do desenvolvimento da criança, do 0 aos 72 meses. Então, ou seja, até os 6 anos de idade. Então, aqui tem, por exemplo, criança ali de 0 a 1 mês. Olha no rosto, ela olha para o rosto da pessoa, ela reage ao som, quando você faz um som próximo dela, ela olha. Então essa aqui eu vejo assim, é uma caderneta que é baseada em estudos científicos, atualizados, sempre tem uma atualização dela, a venda é proibida, ela é distribuída de graça pelo governo federal. Então assim, eu vejo que é um instrumento que as pessoas têm na mão muito grande. Se o pediatra, ele segue isso aqui a toda consulta, e ali ele vai marcando um xizinho, com 1 mês a primeira consulta, já está olhando, marca o X. Não está olhando, já estamos no 3º mês, opa, então eu já tenho que tomar cuidado com isso e investigar. Então isso ajudaria muito, acredito eu, aí na intervenção, no diagnóstico precoce também. Legal, que bacana. Eu conheci essa caderneta, já vi ela para idosos, né? Eu fiz um trabalho também com idosos, mas achei bem bacana, bem interessante. E o que é legal, né? Porque existem fases do desenvolvimento humano. E aí, se você consegue acompanhar, mesmo não tendo tanto conhecimento técnico e científico, você já começa a entender se aquela criança está realmente de acordo com a idade dela, o que ela está apresentando, né? Sim. Muito bacana. E o que eu acho bacana desse aqui é que assim, é muito simples, é muito acessível, sabe? E ele traz exemplos, por exemplo, olha no rosto, aí tem aqui até o que o pai pode fazer, por exemplo. Posicione o seu rosto aproximadamente 30 centímetros do rosto da criança e veja se ela vai olhar. Então, sabe, ela descreve mesmo o comportamento para não deixar dúvida. Então, é uma ótima ferramenta aí que nós temos, acessível a todo mundo, né? E uma linguagem comum aí para a população. Uma linguagem simples, Sim. né? Muito bacana. Já que a gente está falando de diagnóstico precoce, uma coisa também que às vezes as pessoas perguntam, e eu vejo também, sigo várias páginas, né, que falam a respeito do espectro autista, e a respeito de prevenção. Existe alguma coisa em relação à prevenção, até lá na gestante, na gestação desse feto? Tem alguma coisa, algum estudo recente que você poderia contribuir com a gente em relação a isso, que você conheça? Tá, o que acontece? Tem alguns estudos em andamento, principalmente, né, aí fora do país, tentando buscar essa causa, porém ainda nada, estamos longe de achar algo, não, com certeza é isso, é aquilo. Porque a gente fala aí que ele é um diagnóstico e que é causado aí ele é multifacetado, né? São várias coisas que podem vir a contribuir. O que nós temos hoje, que a gente já sabe hoje? Primeiro,
o transtorno do espectro do autismo, ele não é uma doença. Então, se ele não é uma doença, então ele não tem uma cura e também por causa disso a gente não pensa, até não tem questões de prevenção. O que a gente trabalha muito? O que a gente acabou de falar, diagnóstico precoce. E aí, né, acho que você até poderia dizer até melhor do que eu, quando a gente fala sobre a neuroplasticidade cerebral, né, que a criança ali nessas primeiras fases de desenvolvimento ela tem, então a gente sabe que é excelente, ali criança por volta de, eu vejo, né, sempre dou exemplo pela minha filha que está com 1 ano e 7 meses, gente, ela faz coisas assim, ela liga informações que às vezes a gente olha e fala, gente, só tem 1 e 7 meses, mas eu vejo que é por causa disso, né? A neuroplasticidade cerebral está tão grande, a gente só faz uma vez, basta uma vez, ela já pega, e isso também, a partir do momento que a criança ela é diagnosticada com transtorno do espectro do autismo e ela não tem nenhuma comorbidade, o desenvolvimento cerebral dela também é comum com qualquer outra criança. Então ela também está suscetível. Se ela tem a estimulação correta, principalmente naquele momento, isso vai potencializar para um prognóstico melhor, né, dessa criança. Que legal, Wagner. E o que eu vejo também, Wagner, falando a respeito, né, do nosso próprio tema de flexibilidade psicológica e também de autocompaixão, a respeito do diagnóstico, quando essa criança recebe, existe uma questão também de negação, existem pessoas assim, que buscam orientação, fazem tudo corretamente, buscam, até ficam em cima dos médicos, olha, eu acho que estou vendo uma coisa atípica aqui, os médicos falam, não mãezinha, é assim mesmo, é porque você é o primeiro filho, então é natural você ficar um pouco mais ansiosa e às vezes sim, é um pouquinho mais de ansiedade da mamãe, mas a gente também percebe uma questão de negação do diagnóstico. Você também percebe isso dentro da sua prática clínica? Sim, e isso até a literatura ela também vai trazer com essa nomenclatura, né? Porque assim, primeiro vamos pensar um pouco que é na cultura quando a gente vai ter um filho, né? Geralmente, na grande parte das vezes, essa criança, se ela não foi planejada, pelo menos a partir do momento que ficou sabendo da concepção, vou ter um filho, isso já mexe com todo mundo, mexe com se é uma mãe solteira com essa mãe, se é um casal com o casal, já começa a vir sonhos, expectativas, o tempo vai passando, já pensa em escolher o nome da criança, e aí descobre se é menino, se é menina, e a gente coloca expectativas sobre o nosso filho, né? Isso faz parte da cultura, isso é comum na nossa sociedade. E aí eu penso sobre isso, né? Uma vez eu ouvi uma história que eu achei assim, essa história muito fantástica, assim, para explicar o que é ter hoje o transtorno do espectro do autismo. Ele está dentro do maior que a gente fala são pessoas com deficiência, né? Então, ela diz bem assim, você ter um filho especial é da seguinte forma, pensa que você preparou uma viagem e você vai para a Europa. Então você se preparou, você comprou a passagem, você estudou o clima na Europa, você pesquisou lugares aonde você ia visitar, você fez roteiro, você sentou, sabe, com muita antecedência, você esperou todo esse momento. E aí chega o dia, você embarca no avião, entra e você está ciente, você está indo ao destino à Europa. Quando você chega no destino, as pessoas falam meio assim, bem-vindo ao Canadá. E você fala assim, opa, peraí, eu ia para a Europa, eu não ia para o Canadá. E ela faz essa comparação quando você recebe o diagnóstico principalmente seja o transtorno do espectro do autismo ou outro diagnóstico. Você se preparou, você teve sonhos. A Europa é muito bom e você estudou. O Canadá, ele também é bom, mas ele é diferente da Europa. Agora você vai entrar, você chegou no outro mundo. Lá no Canadá você pode se divertir, você pode visitar lugares, você pode ir em lugares que você nunca viu. Isso é muito legal, você fala, nossa, que legal, não sabia que o Canadá tinha isso. Porém, no primeiro momento é um choque, né? E geralmente é esse momento que a gente fala da negação. Não porque você não ama o seu filho, não porque você não queria o seu filho, mas é porque você estava preparada para ir para um outro lugar.
E agora você precisa se reorganizar. E aí eu acho que entra uma questão do nosso tema aqui, que é a flexibilidade psicológica. O que é, por definição, a flexibilidade psicológica? É a capacidade da pessoa reconhecer e se adaptar à situação presente. Aquilo que está acontecendo no momento agora. E aí uma outra coisa que eu acho que envolve muito isso, e que é difícil na nossa sociedade hoje, é você estar presente. A nossa sociedade hoje, eu vejo assim, né, geralmente é dois extremos. Ou a pessoa ela está presa no passado, no que aconteceu com ela, por que aquilo aconteceu com ela, ou ela está presa no futuro. Sempre pensando o que eu vou fazer amanhã, para onde que eu vou, nossa, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho tal coisa no trabalho, mas eu já saí do trabalho, mas amanhã eu preciso voltar e ficou tal coisa pendente. E é muito difícil a pessoa conseguir estar presente. Né? E os pensamentos, e aí isso é muito legal, acho que a ACT nos ajuda nisso, como a gente lidar com esses pensamentos. E muitas das vezes começam a vir, principalmente agora nesse momento de diagnóstico, o que eu fiz? Né, começa a vir aqui esses pensamentos. Por que eu fiz isso? Aonde que eu errei? Né? E a flexibilidade psicológica, principalmente dentro da arte, vai nos ajudar a lidar com esses pensamentos da forma que eles são. Eles são pensamentos. Nenhum pensamento é verdade absoluta. Né? Eu acho que entender isso é muito importante para a flexibilidade psicológica. Eu consegui olhar para aquele pensamento e talvez a gente fala, né, no primeiro momento eu consegui, gente, eu estou no Canadá, reconhecer, aceitar, eu estou no Canadá, e agora? O que tem o Canadá? Essa flexibilidade psicológica é conseguir, então vamos pensar nesse exemplo que eu dei, então a pessoa olhar em volta e ver aquela situação e falar, gente, é o Canadá. Eu estou aqui, eu preciso estar aqui. Né? Esse dia teve uma mãe que me falou uma frase que eu achei muito interessante. Ela falou bem assim, eu estou me conscientizando que eu sou uma mãe atípica. E eu achei aqui muito interessante, porque acho que ela está nesse momento de virada de chave, sabe? De perceber que a estrutura dela mudou. E que vai ser diferente. Não necessariamente vai ser ruim, vai ser diferente, né? Como eu disse, a Europa tinha muitas coisas que ela tinha se planejado, mas ela vai descobrir outras coisas ali no Canadá. Então a flexibilidade, ela fala um pouco sobre isso, de você conseguir estar presente naquela situação, perceber que questões situacionais mudaram e você consegue ter ações comprometidas para conseguir mudar, que é ter a flexibilidade psicológica para mudar naquele momento. Então a gente trazendo aí para a questão, vamos falar inicialmente do diagnóstico, sabe, é isso. É muito importante, quando muitas vezes essas famílias, aquela que não se preparou antes, né, é o momento que ela vai preparar, ela vai estudar, ela entende, não, então eu vou precisar achar nova informação, antes eu não tinha ido atrás, ver o que o Canadá tinha, então agora eu vou ter que ir atrás de informação, vou começar a mudar, talvez até, e conhecer outras pessoas que eu não conhecia, conhecer famílias que eu não conhecia, e a flexibilidade psicológica fala sobre essa capacidade que a família tem. Bacana, né? E eu acredito que essa parte da aceitação, vai ter coisas que eu vou conseguir mudar meu jeito de pensar talvez, mudar a rota, né? Achar uma outra estratégia, mas vai ter coisas que eu preciso aceitar, como por exemplo o diagnóstico, eu preciso aceitar, né? Então, assim, é um desafio realmente das famílias. E o que a gente percebe também? E por que nós colocamos essa temática quando nós conversamos, né? Esse autocuidado, porque essa criança, né, adolescente, até adulto, ele vai demandar muito desses cuidadores. E é aquilo, né? Certa feita eu escutei de uma grande amiga, quem cuida, Ilma, do cuidador? Então isso ecoou dentro de mim, assim, eu fiquei pensativa a respeito disso. Então quem cuida do cuidador? Então pai, mãe, pessoas que estão ali cuidando, avó, avô, né? Pessoas mais próximas, tio, tias, estão cuidando, às vezes 24 horas, às vezes ali em tempo integral. E quem que cuida deles? O que eles fazem para cuidar de si? Então, eu acredito que quando nós colocamos aí a flexibilidade psicológica, que você explicou muito bem, Wagner,
mas também essa parte de autocuidado. Como que a gente pode ajudar essas pessoas a cuidarem mais de si, até porque elas precisam estar bem, até para poder ter toda essa demanda, para poder fazer tudo que precisa ser feito, porque a gente sabe que existe uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, então não dá para se cuidar sozinho, não é? Isso vai, às vezes, ter tempo integral, ter que ir em vários lugares, às vezes a gente não tem um lugar só para fazer o atendimento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua prática, o que você percebe, o que você orienta para os pais ou cuidadores. Interessante. Aí, usando também mais um exemplo, eu gosto quando você vai viajar de avião, geralmente eles vão dar o exemplo lá do que aqui você pode fazer no momento de pânico, o que vai acontecer no momento de pânico, né? E o que eles falam é, a máscara vai cair, primeiro, adulto, coloca a máscara de oxigênio em você, depois você auxilia quem está do seu lado, e isso até para quem está com criança. No primeiro momento, eu lembro quando eu fui andar, a primeira viagem que eu fiz de avião, eu achei isso um pouco estranho, porque na nossa cultura, muitas das vezes já é assim, eu tenho que colocar no outro. Nem que isso demande de mim, vamos pensar no caso do avião, a morte. Mas eu tenho que conseguir colocar no outro. Mas a grande questão, pensando no avião, se você tenta colocar no outro e o oxigênio acaba que morre, né? Vamos dizer, usando isso assim, você e a pessoa que você estava tentando ajudar. Então, no final, ninguém é ajudado. Então, eu gosto de trazer um pouco esse exemplo também para falar com os pais. No sentido, quando isso ocorre, coloque primeiro a máscara de oxigênio em você. Acho que isso é o autocuidado. É você colocar a máscara de oxigênio em você, para que assim você possa apoiar o seu filho de maneira eficaz e mantê-lo seguro. Porque quando você está bem, em primeiro lugar, o seu filho ele percebe isso, né? As pessoas elas percebem o ambiente, elas fazem leitura do ambiente. Então assim, um pai e uma mãe, um avô, seja quem está cuidando dessa criança, quando essa pessoa está bem, e aí eu falando da minha prática, quando o cuidador está bem, eu percebo que quando a gente chega na casa, a criança está bem. Quando a gente chega aí um dia, porque né, a nossa vida acontece muitas coisas e nem sempre a gente está sorrindo, nem sempre tudo está bem. E a gente percebe que a família naquele dia está mais agitado, que alguma coisa aconteceu e que algo saiu daquilo que é corriqueiro. A criança ela também está mais agitada, a criança ela também está mais preocupada, né? Traduzindo, falando um pouco mais específico aí da autocompaixão, ela é a prática aí de você tomar medidas de melhorar a sua própria saúde. E eu gosto dessa definição de você tomar medida, sabe? Não é algo que vai acontecer. Você precisa, como a gente falou, se conscientizar, e aí acho que vem flexibilidade psicológica e autocuidado, conversam muito nessa situação. E aí a partir do momento então ali que você se conscientizou, que você sabe que então aonde você está, para onde você vai, é esse momento então de você parar, respirar, olhar para si e aí você se munir daquilo que você precisa, né? Eu diria assim, acho que uma outra forma também da gente olhar para a autocompaixão é você conseguir oferecer a você mesmo a gentileza que você oferece aos outros quando o outro está numa situação de sofrimento, né? Pensa um pouco, quando algum familiar seu, uma pessoa querida está num momento, uma situação difícil da vida, o que você chega e fala para ela? Você geralmente, nesse momento, é o momento que você é gentil com essa pessoa. Você abraça, você fala, olha, vai ficar bem. Autocompaixão é você conseguir se abraçar. Fazer isso consigo mesmo, sabe? Você olhar para a sua humanidade e você perceber que você é humano. Então, para a gente ir finalizando o nosso encontro hoje, além de tudo isso que nós falamos aqui hoje, o que você indicaria para as pessoas buscarem como ajuda mesmo, como orientação em relação ao que fazer após o diagnóstico e para ter essa autocompaixão, esse autocuidado, que elas consigam cuidar de si para poder cuidar dos seus entes queridos?
Bom, na minha experiência, o que eu tenho visto é que acontece? Receber o diagnóstico é o primeiro passo, né? Muitas das vezes é sofrido, é um processo difícil, doloroso, mas quando a família consegue esse diagnóstico, ela vê que agora tem um caminho muito longo para frente. E uma coisa muito legal da comunidade aí, das famílias de pessoa com autismo, é que eles são muito unidos, né? Eles têm grupo de WhatsApp, eles têm Instagram, eles conversam, eles marcam encontro. Então, assim, acho que esse primeiro momento seria tentar descobrir outras famílias que também, né, já passaram por esse processo, e você entrar em contato, entrar nesses grupos e talvez aí no primeiro momento, até antes, então seu filho ainda não conseguiu o tratamento, mas dentro disso que a gente falou, da autocompaixão, é esse momento de você olhar para você. E nós temos alguns trabalhos de grupos com família. Eu já realizei mesmo 2 grupos, o nome chama Seu Espaço, que é esse momento para o pai olhar para si, né, se conhecer, desenvolver essa flexibilidade psicológica, essa capacidade de autocompaixão, porque é difícil, a nossa cultura ela não trabalha isso na gente, né? Então é quase que um nadar contra a correnteza ali, né? Então nesse grupo, nesse espaço é esse momento, e é interessante porque assim, são várias famílias que passam pelo mesmo processo, então ocorre a identificação, é o momento de troca, é onde essas famílias se sentem ouvidas e que elas percebem que elas não estão sozinhas nessa caminhada. Então, talvez ali seu filho ainda não começou, busque você então esse contato, busque você esse apoio e esses grupos, né? Eu tenho a intenção no segundo semestre de retomar esse trabalho, de conseguir abrir aí um grupo novamente, né? Uma terceira temporada aí do grupo, e se você se interessar, né, tá nos ouvindo e quer se interessar e saber mais sobre isso, pode estar me seguindo na minha rede social, né? Meu Instagram é wagner.psiaba e lá eu vou estar postando todas as coisas, como que vai ser esse processo, além de estar trazendo outras coisas. Lá também geralmente eu faço algumas lives, onde a gente conversa sobre essas temáticas. Então eu acho que a ideia da página é ser ali também um espaço para a família, né, poder ter esse momento e descobrir informações, gerar informações para essas famílias. Ok, muito obrigada. A gente está encerrando já o nosso segundo episódio. E este podcast ele nasceu, Wagner, exatamente para a gente desmistificar diagnósticos. Que a gente possa ter esse bate-papo, algo simples para a população, uma linguagem simples, mas que possa alcançar muitas vidas. Então, eu sou muito grata, estou muito honrada por tua participação conosco. Muito obrigada por ter aceitado o convite, é de primeira mão. Então, assim, conte conosco nos projetos, conte com a gente nos projetos, que, né, eu puder contribuir, não só eu, como a nossa equipe também, a gente está à disposição. E agradeço a tua participação no nosso podcast, Aprendendo a Florescer, com essa temática rica, flexibilidade psicológica e autocompaixão aos cuidadores. Muito obrigada.